também é pouca coisa, tá? Beleza. Bom, então, para quem vai assistir depois, as meninas que estão presentes, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Formalmente aí cumprimentados, obrigado pela presença. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o PPA, vamos falar um pouco mais sobre os instrumentos de planejamento. Então, eu vim hoje para compartilhar algumas coisas com vocês, continuando o nosso raciocínio elaborado na aula anterior. Tá? Esse link que eu vou utilizar, os materiais que eu vou utilizar, todos eles já foram disponibilizados naquele slide anterior, e vão continuar no slide separado da aula de hoje, tá? É basicamente esse link aqui embaixo, daqui a pouco a gente vai passar um por um, eu vou recomendar algumas coisas. Mas numa visão geral, o que a gente vai fazer aqui é tentar visualizar um pouco mais de como isso acontece na prática, né? Não necessariamente só a parte contábil, mas o aspecto de planejamento, porque a gente já viu que toda a estrutura da administração pública depende muito dessa palavrinha, planejamento. E tudo isso acaba gerando, né, alguns reflexos para a contabilidade, alguns reflexos para a gestão pública como um todo. E não dá para fazer contabilidade pública sem a gestão pública. As duas coisas precisam andar de mãos dadas, né, de uma forma bem harmoniosa. Quanto mais harmoniosa, melhor será a prestação de contas e, obviamente, ou pelo menos teoricamente, será, então, o resultado será efetivamente aquilo que foi planejado, aquilo que a sociedade espera do poder público, né, que os recursos sejam bem geridos, sejam bem administrados, bem aplicados. Então, na última aula, a gente falou num panorama geral sobre os instrumentos de planejamento. Né? Aula 10, reforçando aí para vocês, aqui na nossa unidade 2. Deixa eu só abrir ele em tela cheia aqui para mim rapidinho. Está um pouquinho lento, então aí vocês, quem está assistindo depois, desconsidera se travar um pouquinho, alguma coisa assim, eu vou avisando, tá? Então, nessa unidade 2 é onde a gente entende qual é o mecanismo que se utiliza para justamente criar o que depois a gente vai controlar pela contabilidade, né? O orçamento como um todo, a execução do orçamento e os reflexos patrimoniais, de controle, de modo geral. Então, numa visão, a gente parte sempre desses instrumentos de planejamento. O que eu expliquei resumidamente na aula anterior para vocês? Quais são os instrumentos que a gente tem que conhecer? PPA, LDO e LOA. Plano plurianual, 4 anos, LDO 1 ano, LOA também 1 ano. Todos os anos, então, a gente tem uma LDO para orientar ali e dar as diretrizes para a elaboração da lei de orçamento anual, que é a chamada LOA. E eu vou reforçando esses termos para quem está começando agora ou está revendo a disciplina, relembrar, né, e que essa terminologia fique cada vez mais fácil. Então, o que é cada um deles? O conjunto de instrumentos fixados pela própria Constituição Federal, né, onde se estabelece como será organizada a gestão pública numa visão de planejamento mesmo, né, para que execute ali o seu propósito de servir a comunidade ou de retribuir à comunidade aquilo que ela arrecada. Então, numa perspectiva mais simplória, resumindo aí, a gente precisa pensar nesses instrumentos sempre interligados e acontecendo num fluxo constante. Isso é chamado de ciclo orçamentário. Nesse quadro, também apresentado na aula anterior, está aqui só para reforçar, é só para a gente entender a dinâmica do processo. Então, quando eu tenho uma gestão pública, um mandato, como a gente fala, né, o cidadão vai lá, vota para o presidente da República, vota para o prefeito, vota para o governador, e aí depois a gestão começa a acontecer. E essa gestão ela acontece de acordo com as regras já pré-estabelecidas. E a grande regra deste jogo é justamente isso. Haverá necessidade de um plano plurianual, ou seja, de um plano para mais de um ano, né, que são os 4 anos de gestão, como nós sabemos. E isso acaba que, para que não houvesse ali um período, um lapso de tempo, né, entre a troca de uma gestão, o momento de adaptação, enfim, para que não ficássemos sem um planejamento efetivo, adotou-se o seguinte critério. Então, por exemplo, aqui, o PPA é de 2018 a 2021, né? Então, neste exemplo aqui, são 4 anos, e a gente vai ter, ao longo desses 4 anos, as 4 LDOs e as 4 LOAs de cada ano respectivo. Mas o grande segredo, ou o que a gente tem que entender da dinâmica desse processo, é basicamente que quem assumiu em 2018, vamos colocar assim, entendendo que alguém começou a sua gestão lá, né, só para exemplificar, ela já estava executando um PPA, né, de alguém que elaborou 4 anos anteriormente, seria o último ano daquele PPA, então o 2021 fica para outra gestão, e assim sucessivamente. Esse ciclo, ele acontece naturalmente, né, então toda vez que a gente tem um primeiro ano de mandato, a gente tem, então, automaticamente a execução de um plano da gestão anterior.
mesmo que fosse um grupo completamente diferente no sentido ideológico, completamente diferente no sentido de políticas públicas, de objetivos a serem alcançados, né? E isso tudo se relaciona com a contabilidade, por quê? Porque a gente vê que o planejamento define lá, então, as suas diretrizes, objetivos e metas, como a gente estudou na aula anterior. E essas diretrizes, objetivos e metas serão estabelecidas por um órgão ou uma gestão política, digamos assim. E a contabilidade vai ter que entender essa parte política também, a fim de colocar isso por meio do seu débito e crédito, a fim de controlar isso, a fim de fornecer a informação que vai ser necessária para essa gestão política tomar melhores decisões. Então, não é um processo isolado, não existe a política e a contabilidade como coisas separadas. Na administração pública, isso acaba sendo uma coisa só. Então, é importante que a gente entenda esse aspecto mais político, social, psicológico, né, da gestão pública como um todo, para que a gente compreenda, então, como isso vai refletir na informação contábil depois, né, ou de que maneira a contabilidade tem que interpretar essas informações. Então, só para relembrar rapidamente, o que são diretrizes? Né? Essas expressões são da própria Constituição, então a gente acaba replicando porque é uma matéria muito usual em concurso, muito usual para a administração pública como um todo, e aí, às vezes, isso acaba sendo cobrado em prova de uma maneira direta com essas expressões. Mas se a gente associar com o nosso conhecimento, fica cada vez mais fácil. Então, diretriz nada mais é do que para onde nós vamos, né? Que rumo vai tomar, então, o país nos próximos 4 anos? Que rumo vai tomar o governo do estado ou ainda o município que nós moramos? Independente da esfera, todos eles deverão ter, como a gente estudou na aula anterior também, um PPA. Então, se eu vou buscar, eu vou identificar um PPA do governo federal, um PPA do governo do estado, um PPA também do município que eu moro, do município que eu atuo, que eu trabalho, enfim, que eu vivo. Então, numa visão geral, o PPA ele é obrigatório para todos os entes da federação e ele parte dessas diretrizes. E aí, na aula anterior, eu também usei como exemplo o PPA do governo federal para mostrar, por exemplo, o que seriam diretrizes, para a gente tentar visualizar isso de uma maneira um pouco mais prática. E vejam que aqui não tem uma similaridade exata com a contabilidade, né? Mas reforçando ali, ó, tinha alguns itens anteriores, né? Eu só cortei um pedacinho do slide e trouxe para cá. Então, no item 4, lá do PPA do governo atual, a eficiência da ação do setor público com a valorização da ciência e tecnologia e também a redução da ingerência do Estado na economia. Ou ainda, a garantia do equilíbrio das contas públicas. Quem é que vai fornecer os meios para garantir esse equilíbrio das contas públicas, se isso é um dos pilares fundamentais dessa gestão atual? Ou pelo menos dizem assim, né? Não estou aqui de forma alguma julgando o governo atual, a gente só vai usar de exemplo porque é o atual. Mas vamos entender, se foi proposto isso como diretriz, para o PPA 2020 e 2023, né, esses 4 anos sequentes aí, a gente precisa observar e entender que quem vai fornecer os meios para esse equilíbrio de contas públicas vai ser a própria contabilidade. Então, o governo vai ter que investir recurso ali, vai ter que trabalhar melhor essa metodologia, vai ter que garantir que tudo seja feito adequadamente e vai despender um esforço para aquilo, né? Seja um recurso monetário, um esforço de pessoal, de tempo, de atenção especial àquele tema. Então, são grandes áreas, né? Diretrizes são isso, grandes áreas que vão nortear aí o projeto trabalhado. Assim como a gente aprende na hora de abrir uma empresa, a gente precisa pensar em todo o plano de negócios, é o plano de negócios da gestão atual da administração pública, né? E aí vale lembrar, a administração pública é diferente de uma entidade do setor privado, justamente porque ela tem essa perspectiva de, ao invés de ganhar ou de auferir ali lucros, ela pretende, então, servir a comunidade. Então, é tudo com uma base de devolver aquilo que foi arrecadado, de prestar contas adequadamente, de conseguir realmente atender as necessidades sociais coletivas, beleza? Os objetivos, então, são nada mais, nada menos do que um detalhamento disso. Então, como eu disse para vocês naquela aula anterior, eu não posso ter uma diretriz de combate à fome e não especificar como é que eu vou executar isso. Né? Então, eu preciso esclarecer. Aí eu estava querendo usar, vou voltar aqui rapidinho, o PPA do governo federal só para exemplificar. Então, eu estou aqui na página principal, que é o link que eu deixei para vocês, beleza? Aqui vocês podem acessar todas as publicações, a gente está no site do Ministério da Economia. E aqui tem o PPA, que é o projeto de lei, né? Ele é na forma de uma legislação ordinária, então tem aqui Lei 13.971 de 2019, quando foi aprovado, válido então para 20 até 2023.
E aí a gente vai ter, por exemplo, alguns dos anexos, né, estabelecidos. São esses anexos aqui que eu estava querendo demonstrar para vocês. Só para a gente entender melhor o que que é. Então, vamos lá. Estamos falando ali, né, das diretrizes, dos objetivos e das metas, utilizando como base o PPA do governo federal. Aqui a gente tem um exemplo do anexo 1, que eu citei na aula anterior também, mas não comentei para a gente poder discutir isso aqui agora, senão ia ficar muito longo lá. Então, o que que são esses programas finalísticos, por exemplo? Né? É uma forma do governo, da gestão pública, determinar ali. Então, vamos lá. A gente vai ter lá, por exemplo, entre a listagem de diretrizes, né? Tá dando para vocês verem bem aí, aqui em cima? Fica bom assim o zoom? E só me ajudem aí, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um programa. Sim, dá para ver tranquilamente. Maravilha. Então, a gente vai ter o programa 0617, né, numeração, porque governo federal é muita coisa, então desconsiderem, por enquanto, esses valores, essas coisas exorbitantes aqui. Mas só para a gente ter uma noção. Então, eu vou lá, eu vou ter um programa de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas, né? Aí, este programa, ele está correlacionado com o quê? Com a diretriz 08, que vai ser aquela listagem de diretrizes que o projeto de lei vai sendo atualizado, né? Então ele vai sendo adequado de acordo com o que foi cumprido, de acordo com as metas estabelecidas e tudo mais. E aí, inclusive, aqui é colocado qual é o órgão responsável por isso. Então, esse órgão ele vai precisar do quê? De recursos para executar exatamente essa diretriz. Né? Então, os programas finalísticos são um exemplo de como é que a gente coloca isso de uma maneira um pouco mais prática, né? E aí é onde entra toda aquela contabilidade, ó. O Ministério da Justiça ele vai ter orçamento para executar algumas atividades, né? Para estabelecer as suas próprias metas, para poder fazer, então, cumprir aquilo que foi combinado. Seria uma determinação da gestão política, né? E aí, a partir daqui, a gente começa mais ou menos a entender a dinâmica da contabilidade pública. Então, vai vir do orçamento fiscal, Seguridade Social, na forma de despesa corrente, na forma de despesa de capital, valores globais que são a soma, né? E aqui um acompanhamento, 2020, 21, 22, 23, que seriam as estimativas, porque os anos não aconteceram ainda. Mas num relatório geral, a gente consegue entender que para garantir, então, essas diretrizes, utilizam-se programas. Esses programas são associados às secretarias, são associados aos departamentos, aquilo que a gente acaba vendo, de certa maneira, no noticiário, né? O aspecto mais técnico, que é o que vai fazer acontecer aquela atividade. Então, aí dentro dos inúmeros objetivos que eu poderia ter para alcançar a promoção e a defesa dos direitos humanos com foco no amparo à família, que é essa diretriz que nós estamos vendo aqui, eu vou ter então o objetivo, que no caso aqui o governo cita, 1243, promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à cidadania dos povos indígenas, asseguradas aí as suas especificidades nas políticas públicas aqui embaixo. E aí a gente tem, por consequência, ou por parte final, uma meta. Então, diretriz, objetivo, né, os programas pelos quais eu vou alcançar aquela diretriz, os objetivos, que seriam ali um detalhamento desses programas, e as metas, que são as ações um tanto quanto mais práticas, né? Que é onde a gente começa a colocar a mão na massa. Então, vamos lá. Qual é a meta do governo em relação a esse objetivo, por exemplo? Atender 100% das terras indígenas com ações ou projetos voltados à proteção e à promoção dos direitos dos povos indígenas. E aí ele pode usar algumas referências ou estimativas de acordo com a realidade daquele projeto que ele está executando. Então, quando ele se propõe a fazer isso, ele está assumindo um compromisso. Em tese, o PPA, como a gente viu na aula anterior, ele deveria ser o quê? Olha, o plano de governo que os candidatos usam durante a eleição, a gente sabe que, né, pouco é falado sobre isso, mas para se candidatar é preciso apresentar um plano de governo, né, uma ideia geral de como você vai governar, qualquer que seja a esfera. E aí, após a eleição, né, no momento da execução deste plano, você transforma isso num projeto de lei, que é um plano plurianual, vai dividir ele em 4 anos e dizer, olha, primeiro ano vou fazer isso, segundo ano vou fazer aquilo, e ir cada vez mais especificando de modo que fique claro até para uma prestação de contas depois. Então, só para continuar o raciocínio, vamos achar aqui, por exemplo, ó, a gente tem agropecuária sustentável, que é outro programa definido, governança fundiária, seguindo aqui, vejam, 74 páginas, né? Então, a gente vai ter um detalhamento de cada um desses. Qualidade ambiental urbana, por exemplo.
qual que é a diretriz que ele está buscando atender aqui por meio deste programa? Ele está tentando atender a diretriz número 13, promoção da melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso sustentável de recursos naturais, considerados os custos e também os benefícios ambientais. Quem é o responsável? O Ministério do Meio Ambiente. E aí, mais uma vez, ele detalha esses valores, lembrando que aqui é em R$ 1.000, né? Então, para achar o valor exato, a gente, por exemplo, aqui, de acordo com o orçamento, 12.805, né? A gente multiplica por 1.000 para totalizar o valor cheio, tá bom? E aí, embaixo, desculpem, ele vai continuar e mais uma vez especificar, olha, o objetivo está aqui detalhado, promover a melhoria da qualidade ambiental urbana com ênfase nos temas prioritários. Quais são estes? Combate ao lixo no mar, gestão de resíduos sólidos, áreas verdes urbanas, etc. Aí ele vai lá e apresenta uma meta. Realizar ações para a melhoria da qualidade ambiental urbana em 27 unidades da federação. É claro que é um PPA do governo federal, então ele precisa pensar em todos de maneira igualitária, de acordo com as suas necessidades, né? Então ele coloca todas as 27 unidades. E aí como é que ele vai medir, ou com que base ele vai utilizar isso? Unidade de medida é a própria unidade. Então, se ele tem 27 ações que ele quer realizar, ou em 27 unidades, ele vai justamente utilizar como base esse parâmetro. Então, das 27, conseguimos executar em pelo menos 25, ou em todas as 27, ou até mesmo mais do que 27. Em alguns estados foi necessário mais de uma ação, enfim. E tudo isso vai partir deste orçamento inicial, né, que é aquela previsão que é estabelecida, que a gente vai trabalhar a hora que fizer a LOA, por exemplo, né? Como é que ele organiza este orçamento como um todo. Mas numa visão geral, é para que vocês pudessem compreender e exemplificar realmente, para que não ficasse uma coisa fora da nossa realidade, até porque estamos falando do país que todos nós vivemos. Né? Então, a gente vai ter vários aqui, ó. Por exemplo, o programa chamado Brasil Moderniza, né? Se eles são bons ou ruins, é aquilo que eu falei para vocês. Não estou aqui para discutir nem debater necessariamente esse aspecto político. Mas aí cabe a cada cidadão conhecer, julgar. Em tese, isso tudo aqui a gente deveria conhecer antes mesmo de votar nos candidatos, né? Obviamente. Mas como não é a realidade que a gente consiga executar na vivência cotidiana do brasileiro, pelo menos aqui quem está estudando um pouco mais a fundo o assunto precisa saber como fiscalizar tudo isso. Então, vamos lá. O chamado programa Brasil Moderniza está relacionado com o quê? Eficiência da ação do setor público com valorização da ciência e tecnologia e redução da ingerência do Estado na economia, né? Então, lembrem que a gente viu lá as diretrizes, exemplificando aqui, diretriz número 4, eficiência da ação do setor público, etc. Então, essa diretriz está sob a responsabilidade, então, da Presidência da República. E aí o objetivo relacionando, então, como é que ele vai organizar isso? Olha, ele vai aumentar a qualidade da prestação dos serviços à sociedade, por meio da modernização do ambiente de negócios, da própria gestão pública. E aí ele tem um índice que ele vai utilizar como parâmetro aqui neste caso, né, aplicado especificamente a isso, onde ele estabelece essa meta, 85% para os próximos anos, né, melhorando este índice para 85%. Então, é a medida ou a unidade de medida que ele usa para explicar como é que ele vai fazer aquilo acontecer, né? E tudo isso vai depender, por exemplo, como é que eu modernizo? Eu vou ter que despender recursos. E se eu tenho recursos a serem utilizados, eu preciso explicar para onde vão esses recursos, então. Então, continua sendo uma coisa só que aqui é como se não houvesse o débito e crédito ainda, né? É o princípio pelo qual nós vamos seguir, então, para utilizar a ideia do débito e crédito depois. Então, o PPA, ele é um plano muito mais abrangente, muito mais político, muito mais social para discussões que vão botar em pauta ali as necessidades da própria sociedade. Mas ele vai depender originalmente do quê? Dos valores, né? Porque uma coisa seria simplesmente lá estabelecer e falar assim, olha, a gente tem aí vamos pegar mais uma aqui aleatória rapidinho, aqui é a mesma diretriz, então, eficiência da ação do setor público, outra forma que ele vai executar isso, e aí ele diz que ele vai atender melhorar essa eficiência por meio de outro objetivo, promovendo o empreendedorismo, inovação e tecnologias aplicadas, com aumento do impacto do dispêndio público, amplificando a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Beleza. Aqui isso em palavras é muito simples, muito fácil, né? Ou fica muito vago atender esse objetivo. Então ele vai ter que apresentar, olha,
uma das metas para alcançar esse objetivo, né, uma das partes que eu preciso chegar para esse objetivo ser atendido, é justamente ampliar a participação desses dispêndios empresariais em pesquisa e desenvolvimento, em relação ao, por exemplo, aqui ele cita o produto interno bruto para 0,7%. Então, o que ele pretende? Ele vai lá, ele vai conversar com as entidades empresariais como um todo para justamente trazer recursos para que melhore a capacidade do Brasil como um todo, em parcerias público-privadas, né, em contratos a serem firmados, em outras técnicas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade da pesquisa como um todo no Brasil. E isso vai ficar sob responsabilidade de quem? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, o detalhamento dessas fontes e dessa ideia como um todo é demonstrar que, assim, quando o poder público não faz, ele é, de certa maneira, um agente intermediário. Então, ele vai ajudar essa organização da sociedade como um todo, né? Trazendo ali a iniciativa privada para poder influenciar na pesquisa, ajudar nos recursos, né, para pesquisa, enfim, despender ali, de certa maneira, alguns recursos. Então, o contexto como um todo do PPA vai ser sempre apresentar essas formas pela qual você pretende atingir as suas políticas públicas. Então, por isso que, assim, a forma mais adequada da gente entender isso, né, é justamente o Brasil que nós vivemos. Então, percebam que, assim, a cada uma dessas metas, aqui a gente está usando só o primeiro anexo. A cada uma delas a gente vai fazendo um detalhamento passo a passo. Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui no anexo 2, para vocês verem. Programas de gestão. Então, aqui a gente vai ter uma separação, né, alguns detalhamentos, e esta base aqui já é para simplificar o raciocínio e dizer, olha, numa visão geral aqui, os programas que nós vamos utilizar, que são todos os programas num aspecto mais macro, digamos assim, são estes os listados, e aqui estão os respectivos valores. Então, por exemplo, para o Poder Legislativo, aqui, os recursos saem do Poder Executivo, né? O governo federal passa esses recursos para o Poder Legislativo no ambiente ou na esfera federal. E aí, de onde vai vir esse dinheiro para sustentar lá os deputados e os senadores que fazem tanto o trabalho de fiscalização e o cuidado legislativo com a sociedade que nós sabemos? Eles vão utilizar destes recursos do próprio orçamento do Poder Executivo, né? Estão previstos lá. Então, está aqui, orçamento fiscal e de seguridade social, despesas correntes de manutenção, né, despesas de capital, para construção ali de bens de capital, investimentos, operações de crédito e outros afins. Então, vejam que, assim, o montante como um todo, né, a gente está ali na faixa dos 54 bilhões, se a gente multiplicar isso por 1.000, né? Aqui nos valores globais observados aí é o somatório. Então, isso foi o que se estimou ao longo desses anos dentro desse PPA. Né? Então, desde o primeiro ano, segundo ano, e aí os restantes que faltam a serem executados, 2020, 21, 22, 23, então, portanto. Ou ainda, né, a gente pode utilizar também a manutenção do Poder Judiciário, mesma ideia. Então, os programas de gestão vão separar essas grandes áreas para a gente poder justamente entender melhor para que parte está indo este recurso. Né? E com essa base, dá para se executar aí diversas análises. No anexo 3, para não me estender muito, né, em cada um ali, que eu falei demais sobre o primeiro, a gente vai ter, então, os investimentos plurianuais prioritários, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O detalhamento destes outros programas, né, que vão, mais uma vez, estar correlacionados, né, com todas aquelas diretrizes que foram estabelecidas, com tudo aquilo que a gente já viu. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um programa de defesa nacional. A gente vai ter investimentos prioritários, desenvolvimento de submarinos convencionais e nuclear. Custo total, a gente vai ter aqui 40 milhões, né, salvo engano meu, ou 40 bilhões, vamos ver aqui, 812.940 bilhões. Data de início, 2009, é um programa de ação continuada, né? Então, é a manutenção justamente dessas práticas. Previsão de término, né? Para onde está indo este recurso, então, até 2032, com mais 3 bilhões ainda neste montante. E aí existem outras citações, né? O controle ou a defesa nacional, que é uma responsabilidade do governo federal. Por exemplo, se a gente quiser descobrir, então, como é o tratamento, né, do governo federal em relação a algumas áreas, ou, por exemplo, aqui, segurança pública, combate à corrupção, crime organizado e também ao crime violento.
construção de uma penitenciária, data de início, 1º de janeiro de 2020. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Valores previstos, então, para 2020 até 2023, 37 milhões, então, neste montante total. Data de término ou expectativa, que seria a conclusão ali de acordo com o PPA, né? Pode acabar antes, mas dependendo de como que está a realidade, é muito comum que se coloque isso um pouco mais para frente, né? Para poder realmente ter um fôlego de trabalho, de se é uma obra física e tudo mais. Então, neste caso, a gente consegue ter uma dimensão e entender que a construção nessa penitenciária, lá no Rio Grande do Sul, nessa cidade, vai ter este valor estimado de 44 milhões. Então, assim, a ideia é que a gente consiga meio que filtrar para onde é que vai o dinheiro público, né, e onde é que ele está sendo aplicado de acordo com as políticas que foram escolhidas. Eu tinha separado aqui, mas antes eu acabei fechando. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Então, aqui, separei aqui Mato Grosso. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando agora do programa 3006. Esses códigos são os códigos base utilizados, né, para organizar lá de acordo com o plano de contas do próprio governo federal e também o que estabelece a portaria, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Né, a portaria, deixa eu ver o número dela, 42 de 1979, da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas vamos dar uma olhadinha, continuando o raciocínio aqui rapidinho. A gente tem, dentro dessa área de transporte terrestre e trânsito, a construção, né, ou a manutenção, digamos assim, da rodovia, né, BR-163, na região do Pará, uma adequação na região de Rondonópolis, trecho Rondonópolis-Cuiabá, que a gente chama de Posto Gil, e aí espera-se, né, de acordo com este orçamento, ou pelo menos esse em algum momento foi o combinado. Então tem aqui, ó, desde 2009, né, a data de início para manutenção daquela área, daquela região, daquela rodovia, né, como rodovia federal. Custo total estimado, 2 bilhões, né, e aqui, então, a expectativa é um repasse de 146 mil reais, milhões, né, melhor dizendo, 146 mil reais, 146 milhões de reais, ao longo dos próximos anos, entre 2020 e 2023. Então, vai chegar no final da gestão e isso vai ser averiguado, né, se essas obras foram concluídas. Então, existem programas ou situações de programas continuados, e aqui o anexo 3, ele vai exatamente determinar isso como a gente viu. Então, a gente vai estabelecer o quê? Um conjunto de prioridades para poder estabelecer o que são os investimentos que vão ser executados. E a justificativa desses investimentos é de acordo com a necessidade daquele órgão ou ente da federação. Então, no caso do governo federal, ele precisa realmente pensar no Brasil como um todo. O governo do estado precisa pensar em todas as regiões de todos os seus 141 municípios. Não sei exatamente se é esse o número, mas eu acredito que estava próximo a isso. A região ou município em específico de Tangará ou de outra cidade vai ter que pensar nos seus diversos bairros para justificar esses investimentos e demonstrar isso de acordo com o seu próprio plano de governo. Então, são as mais variadas, né? Aqui, como a gente está usando o governo federal, os exemplos, eles são, assim, de todas as grandes áreas e direcionados justamente para mostrar como está sendo aplicado este recurso, ou pelo menos como é o planejamento de aplicação deste recurso, como investimentos prioritários propriamente ditos, né? E esses investimentos, eles não vão acontecer necessariamente este ano, eles vão acontecer ao longo do PPA, por isso que se faz essa estimativa de valores previstos, aquilo que já foi adequado e etc. E é muito comum, né? Vocês já devem ter visto pelo menos uma placa ao longo da vida aí, se viajaram um pouco, de alguma obra federal que vem lá com uma placa determinando custos, data de início, isso em algumas épocas até, principalmente em época de eleição, viraliza, né? O pessoal usa muito pelo aspecto político, mas numa visão geral vem da própria contabilidade aquela informação. E aí, às vezes, está lá, né, custo de 40 milhões, e o pessoal acha um pouco estranho, acha um valor exacerbado, ou então não entende qual é a dinâmica da obra, né, ou acha que simplesmente botou a placa, já começa a trabalhar. Então, assim, existem uma série de regras que já são previstas, que muitas vezes a sociedade, por não conhecer, acaba fazendo julgamentos que não são os mais adequados. Então, é importante que a gente comece a compreender um pouquinho mais dessa dinâmica. O anexo 4, que eu não vou comentar muito, mas ele vai falar também desses investimentos, só que específico para empresas estatais não dependentes, né?
Empresas estatais, como a gente viu, são aquelas empresas que o governo ele possui esse nível de participação, né? Ele é uma empresa, digamos assim, e neste caso aqui não dependentes, porque elas se gerem por conta própria, né? Em tese, elas não dependem do recurso público. Então, a gente tem aqui, ó, instalação de postos de atendimento bancário no estado de Rondônia, né? Isso para falar aí do programa de manutenção das empresas estatais federais. Então, quero descobrir lá se tem uma expectativa, uma previsão de criação de uma nova sede para o estado de Mato Grosso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem, não dá para localizar. Provavelmente não há nenhum Mato Grosso em específico aqui. Não tem sim, ó. Deixa eu ver aqui, se ele localiza. Aqui, usar como exemplo essa aqui. Apesar de não falar efetivamente onde vai ser e tudo mais, mas a gente consegue ver que vai ter a instalação de um posto de atendimento, né, no caso aqui, e aí dependendo de quem, de qual dessas empresas que é, a gente vai lá para o orçamento para poder ver e identificar, mas está ali o Mato Grosso listado também. Né? E aí, vale lembrar mais uma vez, o planejamento, ele é uma expectativa, né? Então eu posso ao longo do planejamento ver condições, vamos imaginar que para fazer essas obras de instalação e ampliação de Correio, de Banco do Brasil, de outras que possam haver ali um envolvimento do governo como um todo, eu dependo de recursos. E aí, se esses recursos, agora a arrecadação caiu por causa da pandemia, por exemplo, né? Aí eu já tenho que modificar o meu planejamento. Então, todos os anos o governo ele vai revisando. Não é que ele faz um planejamento, ele vai cumprir exatamente aquilo, sem a possibilidade ali de realmente equilibrar as coisas, de administrar isso como um todo. Ele vai se adaptando de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a sua realidade, inclusive. Então, ele vai atualizando suas projeções, ele vai modificando tudo aquilo que ele estima para justamente garantir um bom atendimento a essas necessidades. Tá? Então, o PPA, como nós estamos vendo, aqui do lado, tá? Só que eu não comentei o original e o vigente, porque o vigente ele já passou, né? Então, já passou alguns anos, né? Já foi 2020 e a gente já está fechando 2021 praticamente. Já estamos na metade do ano. Então, assim, numa visão geral, o primeiro ano já foi adequado. Se eu quiser voltar lá para o começo para ver o que tinha sido planejado para 2020 e comparar com o que foi feito realmente, eu vou no original primeiro para ter uma visão geral, né? E aí, depois, no fechamento de 2021, eu vou ter uma ideia do que aconteceu ao longo desses 2 primeiros anos. Tá? E aí tem outros detalhamentos aqui que são apresentados, né, que vocês podem utilizar como base também, mas assim, o plano plurianual como um todo, ele vai ser nada mais, nada menos do que essa descrição de objetivos que aquela gestão pretende alcançar. Ela só precisa fazer isso por meio de com uma clareza adequada em relação aos métodos que ela pretende aplicar, né? Então, eu não posso simplesmente trazer lá uma metodologia que eu acabei de inventar. Eu preciso ter parâmetros, eu não posso estimar receita para executar obras de ampliação, renovação de estrada, de rodovia, ou até mesmo construção de unidades de saúde, ou outra coisa qualquer, sem que eu sem que eu tenha um fundamento básico de uma receita prevista para isso. Né? Então, todas as despesas, a própria manutenção do poder público depende disso. Né? Então, depende a ideia dos planos de cargos e carreiras, isso é muito discutido, inclusive, na contabilidade pública. Por quê? Porque tem-se ali um plano de cargo e carreira para 20, 30 anos para aquele funcionário público, né, para aquele servidor público, e aqui, às vezes, o pessoal se aposenta com um salário relativamente alto, né, depois de anos de experiência. A manutenção daquele salário sai do cofre público também, né, então sai por meio do controle lá do regime próprio de previdência. E a manutenção do regime de previdência, o regime próprio de previdência, vai ser justamente com base nos orçamentos também. Então, estão todos esses assuntos inclusos aí como um todo. Aqui, só para fechar o raciocínio, eu estou exemplificando para vocês a portaria 42, que eu também comentei muito rapidamente na aula anterior. Né? Então, a gente já viu aí os anexos citados aqui embaixo, rapidamente. A mensagem, o texto, a apresentação, acho que não se faz necessário, mas o que ficou faltando foi isso. Essa portaria, por quê? Porque essa é uma nomenclatura muito utilizada, então ela é adotada praticamente por todos aí, todos os níveis, né, o nível federal, estadual e municipal. Então, numa visão geral aí, rapidinho, ela lista quais são as funções e subfunções. Isso a gente vai ver na hora que fizer a LOA, a gente vai ver exatamente essa terminologia, né? A gente vai ver lá as funções e
em alguns casos as subfunções também. Mas essas funções são para separar esses departamentos. Então, o executivo, ele manda um dinheiro para o judiciário, ele manda um dinheiro para o legislativo, igual a gente está vendo aqui. E isso é caracterizado como uma função de governo, né? O próprio aspecto da administração, aí dentro da administração eu vou ter, aqui no caso, né, não quer dizer que todos vão usar todos esses, mas essas subfunções, a ideia do planejamento e orçamento, administração financeira, administração geral, controle interno, normatização e fiscalização, tecnologia, e etc. E os códigos são relacionados pela própria portaria, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui, defesa nacional é exclusivo, né, no caso aqui, para o governo federal, defesa aérea, naval, terrestre e tudo mais. Então, é daqui que vem aquela base que a gente estava vendo dos códigos de uma visão geral, né? Previdência, saúde, trabalho, educação. A educação, por exemplo, para entender bem, de uma maneira bem simples, educação fundamental, ensino médio, ensino profissional, superior, infantil, jovens e adultos, especial, educação básica, e aqui tem um 4 também para detalhar, para ser detalhado como um todo, né? Como um grande grupo. Então, aí a gente tem cultura, direitos e cidadania, são todas as funções, e essas funções elas vão ser sinônimo de despesa, né? Na perspectiva contábil, quando a gente fala função, é uma das categorias que a gente vai utilizar para justamente explicar como estão relacionadas as nossas despesas. E isso tudo já tem que vir com essa base do próprio PPA. Então, a gente vai ter que ter essa dimensão e essa dinâmica de ir associando esses conteúdos. Tá? Então, esse anexo, o link dele está disponível no Google de uma maneira muito fácil, vocês viram aí que eu achei rapidinho, mas ele está citado aqui dentro do nosso slide aqui embaixo, tá bom? E aí, o que eu comentei para vocês é isso. Diretrizes, objetivos e metas do PPA significam nada mais, nada menos do que a forma pela qual se explica o orçamento e os objetivos que se pretende alcançar por meio daquele orçamento. A grande diferença, talvez, do PPA para a LDO e LOA vai ser que o PPA ele é o grande plano estratégico, né? Apesar de não ser de longo prazo, a gente fala de médio, porque são 4 anos, mas ele é o plano estratégico de uma visão geral. É ele que ajuda a continuidade de programas que dependam de mais de uma gestão, por exemplo. É ele que garante, então, essas diretrizes e é onde a gente usa, né, ou a forma pela qual nós deveríamos avaliar se aquele governante que foi eleito por mim está me representando adequadamente, se tudo que ele prometeu ele está colocando no seu planejamento e ele está ou não cumprindo. Então, às vezes a gente carece aí ou tenta buscar meios de fiscalizar a gestão pública como um todo e não sabe por onde começar. E o PPA vai ser a grande base, é o compromisso por ele assumido. Por ele que eu digo é a gestão que aquela pessoa representa, né? Todos os seus colaboradores, servidores, toda a administração pública como um todo. Beleza? Então, assim, numa visão geral, lembrem-se disso. Diretrizes, os objetivos, né, de acordo com os programas que a gente vai detalhando, e as metas para fazer ali um fechamento e indicar as prioridades que são ou que serão executadas, né? E aí, quando a gente estudar na próxima aula LDO, a gente vai ver justamente isso, os objetivos e metas, né, ou prioridades e metas a serem alcançadas de acordo com cada um desses anos. Aí a gente tem um novo desdobramento, que não é mais de 4 anos, é apenas para aquele ano em específico. Então, estamos em 2021, vamos fazer a LDO de 2022. Estamos em 2022, executamos a LDO elaborada ano passado, ao mesmo tempo em que planejamos uma LDO para o ano futuro. E a LOA acompanha esse processo também, assim como a gente viu nesse ciclo aqui. Então, o aspecto orçamentário, por ser tão importante, o planejamento por ser tão importante, segue essa linha de raciocínio e garante a manutenção da administração pública ou da gestão pública, efetivando aí pela eficiência do uso dos recursos públicos como um todo. Beleza? Alguma dúvida sobre as coisas que a gente comentou aqui até agora? Está tranquilo esse assunto? Está ficando de fácil compreensão? Está muito complicado? Quero que vocês me ajudem aí, meninos que estão por aqui. Deu para dar uma clareada, talvez, né, no que são essas coisas, numa visão aí mais prática? Sim, professor. Dá uma olhadinha aqui. Queria só mostrar, para fechar, aí eu já encerro rapidinho. Eu estou entrando no site da prefeitura. Vamos aqui, leis orçamentárias, publicações, leis orçamentárias. Vamos dar uma olhadinha aqui no PPA. Então, eu vou usar como base o último aqui, o 2021, que tem audiência pública, né?
em relação ao que foi apresentado nessas atualizações. E anexo 3, vamos dar uma olhada nesse aqui rapidinho. Deixa aqui, que daí eu não corro o risco dele travar. Então, vamos usar aí, só para fechar, o exemplo aqui do município no seu PPA e a relação dos programas, né? O anexo, ele nada mais é do que isso. Então, como a gente viu lá, programa 001, atualização legislativa, administrativa e fiscalizadora, né? Então, vejam que a gente está falando mais ou menos desta base de funções aqui. Então, tem o programa, né, valores, todos destacados, a unidade de medida, que neste caso ele está usando percentual, ele faz uma justificativa, demonstra o objetivo e assim sucessivamente. O anexo vai ilustrar exatamente isso. Outro programa que existe aqui, eficiência na gestão pública. E aí ele faz uma justificativa, né, de acordo com toda a legislação pertinente. O objetivo dele, modernizar e inovar a gestão, promovendo a integração física e sistêmica da instituição. Público-alvo, né, aquelas pessoas que serão atingidas por aquela política pública, munícipes em geral, todos os cidadãos da cidade. Os valores respectivos deste projeto. Então, aqui ele faz todo um detalhamento. Olha, 2018, 19, 20 e 21, valor geral, então. Direitos do cidadão tangaraense, né? Então, mais uma vez, justificativo, objetivo, e assim sucessivamente. Então, todos os programas da cidade estão correlacionados aqui. Né? E o jeito da gente saber se isso está acontecendo é morando nessa cidade. É ir lá e ver se aquilo realmente, o que foi planejado, está sendo executado. Tá? Então, aí a gente tem. Aqui, abrindo agora o anexo 4, só para fechar o raciocínio, programas de metas e ações, né, do PPA. Vamos só aguardar ele aí rapidinho. E aí tem outras publicações, né, obviamente, da audiência, o próprio PPA como um todo, dá para vocês irem navegando, e quanto mais vocês se envolverem nesse assunto, quanto mais vocês pesquisarem, aí melhor vai ficar. Vamos só virar ele aqui. Aqui o detalhamento. Tá, aqui o escaneado, né. Deixa eu pegar rapidinho. Tá, vamos usar esse aqui como exemplo. Então, dentro dessa atuação legislativa, administrativa e fiscalizadora, como um programa, a gente vai ter, então, o objetivo, elaborar normas de direito de abrangência individual e geral que serão aplicadas a toda a sociedade. Justificativa, a Câmara é o órgão do governo local que congrega representantes da vontade popular, etc. E aí ele destaca, né, para onde serão aplicados esses recursos, e neste caso aqui, citando, por exemplo, o gabinete do presidente da Câmara Municipal, controladoria interna, é uma ação legislativa, né, os recursos do exercício corrente ou recursos ordinários que serão por meio de despesas correntes. Então, controladoria interna, valores, né, destacados aí a cada ano, e aqui embaixo, Prefeitura Municipal, Secretaria da Câmara Municipal, processo de ampliação e melhoramento da infraestrutura. Então, todos esses recursos vão lá para o Legislativo, né, e vão ser destacados na visão da Prefeitura como uma despesa. Por isso que é importante a gente associar esses conteúdos. Então, aqui é um detalhamento dessas ações que serão realizadas. Vamos pegar outro, por exemplo, aqui. Deixa eu ver um mais. Aqui, por exemplo. Né? Então, a eficiência na gestão pública. Tá, mas como é que eu garanto a eficiência na gestão pública? Aqui, por exemplo, a gente vai ter, deixa eu aumentar um pouquinho, aqui embaixo, público-alvo, né, munícipes, Prefeitura de Tangará da Serra, Secretaria Municipal de Administração, manutenção do departamento de compras, licitação e contratos. Né? Então, mais uma vez, recursos ordinários do exercício corrente, manutenção da comissão de sindicância também vai servir para garantir efetivamente o alcance desse objetivo, que faz parte de um grande programa chamado Eficiência na Gestão Pública. Então, como é que eu garanto a eficiência? Por meio do uso de licitação. Então, para garantir o uso de licitação, eu preciso ter um departamento que controle isso, eu preciso ter uma equipe de pessoas que gerencie esses processos. E essas pessoas, elas têm lá o seu salário, elas têm lá a necessidade de recursos físicos, né, de uma infraestrutura mínima, seja uma sala, um computador, uma internet, ou ainda, né, um coletivo de pessoas que vai executar determinado trabalho, se for algo de construção, de desenvolvimento, e assim vai variando de acordo com cada situação. Então, é só para exemplificar.
Uma coisa era dizer, olha, eu vou melhorar a eficiência na gestão pública, mas como isso vai ser feito e de onde vai sair este recurso é o que eu preciso justificar. Então, quando eu faço um PPA, eu estou justificando exatamente isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dentro da própria eficiência na gestão pública ainda, né? Manutenção do paço municipal, do espaço público municipal, ou o que a gente chama de prefeitura, né? Então, a manutenção para a administração geral, os valores de acordo com cada situação. Aqui a gente tem 2.632.299, bem pequenininho aqui no cantinho, tá? Então, cada um desses anexos vai detalhar e vejam que vai seguir mais ou menos a mesma estrutura. Deixa eu fechar aqui para não travar. Aqui embaixo a gente tem uma segunda página ainda, né? Bem detalhado aqui, o anexo 4, mais uma vez, 31/12/2021, para exemplificar. Então, tem a própria legislação, a publicação da lei, como eu expliquei para vocês na série de princípios, lá o atendimento a todos esses pré-requisitos. Então, isso vai variar. Vejam que aqui o município ele se concentra em atender, né, a sua própria realidade. Então, programa número 1, atuação legislativa, como a gente está vendo aqui, né? Então, aí a gente vai, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Mais para baixo, programa 3, outras esferas de governo. Promoção social. A gente vai ter, então, o objetivo deste programa é reduzir a situação de vulnerabilidade social, né? População em geral, e aqui, mais uma vez, apoio administrativo aos conselhos municipais, né? Assistência social, fazendo parte da administração geral, esses recursos são do exercício atual, e dentro desta realidade, a gente vai ter, então, os montantes a serem repassados, né? 2018, 2019, 2020, que são os anos ou a meta, de acordo com o estabelecido aqui. Então, quer dizer o quê? Que em parte deste processo, para atender esta política pública, né, este programa, ou esta diretriz como um todo, este programa vai ser executado sob a seguinte maneira, sob a seguinte forma, e aí, a partir disso, eu estabeleço uma meta, seja pelo repasse direto de recursos, seja pela construção de uma infraestrutura física, seja pelo que for necessário de acordo com aquela realidade que eu estou vivenciando, tá? Então, não muda muita coisa, a não ser o escopo e o tamanho, né, neste caso aqui. Na verdade, não o escopo, mas o tamanho como um todo. Então, quando eu falo de detalhar programas, metas e ações, eu estou explicando basicamente isso. E esse recurso, ele vai vir de onde? Ele é uma despesa corrente, ele é uma despesa de capital, ele vai ser obtido por meio de um empréstimo que a prefeitura vai ter que fazer no banco, ele vai ser obtido por meio da receita com IPTU, ele vai ser obtido por meio da receita patrimonial, por meio da receita de serviços, ou outras variações que possam executar, né, que possam acontecer, transferência do governo federal, transferência do governo estadual, parceria público-privada, celebração de contrato, convênio, enfim, né, toda a sua variedade dentro do escopo da administração pública, tá? Mas como um todo, assim, aqui é o resumo, né, para a gente, eu comentei isso com vocês também, acho que eu apresentei algumas partes dos slides, mas vocês podem dar uma olhada também para exemplificar. Então, aqui tem todo um detalhamento, né, todas as metas estabelecidas. Então, se você tem curiosidade para entender melhor como funciona esse vínculo, ou como é essa distribuição de recursos, né, para você realmente começar a filtrar e entender. E assim, se essa prefeitura faz, todas as outras estão fazendo. Talvez essa informação ela só não esteja organizada da mesma maneira, né? Mas a intenção é que a gestão pública cada vez mais preste contas e essa prestação de contas seja de forma tempestiva, ou seja, ela esteja oferecendo informação útil num tempo razoável, né? Que ela não apareça somente quando ela perde a sua utilidade. Então, aquelas prefeituras que ainda não têm talvez um site tão bem organizado, vale até um estudo para acadêmicos, enfim, para auxiliar essa organização. Mas nos dias de hoje, com o avanço de tecnologias e de outras ferramentas aí, tecnológicas, aos poucos a gestão pública tem se modernizado e tem efetivamente conseguido atender esse equilíbrio em relação, né, a gerenciar os recursos e prestar conta desses recursos de uma maneira adequada para a sociedade, tá? Então, aqui tem também os outros documentos, não vou comentar todos eles, mas era mais para vocês poderem ter uma ideia, né, e darem uma olhada também aqui na portaria, que eu acabei não comentando. Aqui em cima tem a explicação, né, cada um dos itens, então a própria portaria já se justifica,
né, explicando como funciona, deve-se entender o maior nível de agregação de diversas áreas de despesa que competem ao setor público. Por que isso tudo vai ser importante? Porque a hora que a gente começar a elaborar lá a nossa LOA, o nosso orçamento, a gente vai ter, de uma maneira automática, que entender que existem as receitas, as despesas, e esse gerenciamento de recursos é a contabilidade. Então, para eu fazer uma despesa, eu vou precisar entender que essa despesa ela pode ser categorizada por natureza, por função, né, por subfunção, por consequência também, e outras efetivas, né, o destino, como a gente fala, né, a destinação de recurso, vinculação, se possui, se não possui, e outras variáveis que, de acordo com cada um dos casos, a gente vai pegando, tá? Então, a aula de hoje era realmente só para reforçar, usando aí como um exemplo mais prático, o que seria um PPA, né? A gente falou do governo federal, falou do município, daria para falar de outros também. Mas isso é uma dinâmica recorrente no poder público, então eu espero que tenha ficado, na medida do possível, claro para vocês aí entenderem as bases ou os princípios que a gente tem, né, para executar a administração pública do começo, que é a etapa de planejamento. Né? E aí, quando começa a fazer esse planejamento, a contabilidade vem já apoiando, dando informações e subsídios, mas não necessariamente ainda com o débito e crédito. No momento que fecha esse planejamento, mas não começou a executar ainda, no momento que ele é aprovado, a gente começa o débito e crédito com previsão de receita, fixação de despesa, e aí depois executa o orçamento com o detalhamento desses recursos de acordo com o plano de contas, de acordo com a escrituração contábil como um todo. Tá? Mas há um processo antes, e era isso que eu queria ter certeza que todo mundo conseguia visualizar e compreender, para não achar que é semelhante ou efetivamente igual só à contabilidade comercial, que a gente escritura a partir da existência de um patrimônio, né? Então, a gente escritura a partir do capital social, da criação de um capital social da personalidade jurídica. Na administração pública, dificilmente vocês vão criar um município, né? Porque a grande maioria já foi criada, já existe, enfim. Então, vocês sempre vão pegar alguma coisa em andamento. E esse andamento depende desse ciclo orçamentário, desses instrumentos e desses meios de controle que a gente viu até agora. Beleza? Dúvidas gerais aí? Senão eu já finalizo, agradeço a participação de vocês. Eu sei que foi bem rápido, né? Espero que, na medida do possível, tenha sido. Mas que tenha ficado pelo menos um pouco mais claro também. Pegar um colinho de café aqui, eu vou molhar minha garganta. Algo que vocês gostariam de comentar? Outros assuntos, talvez? Tá fácil, tá difícil? Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, professor. Beleza. A Fabíola também não? Nada? Então... Pra mim, tranquilo também, professor. Tá. Então, deixa eu interromper a gravação aqui rapidinho. Quanto à prova, ficou alguma dúvida?